9. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Pode se sentar, fica à vontade. Deus me deu essa palavra quando eu estava no sertão. E eu quero compartilhar com você nessa manhã essa palavra. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, fala conosco nessa manhã. Meu pedido nessa manhã é que, da mesma forma como o Senhor falou comigo, quando eu estava naquele quarto lá, na casa do pastor Judá em Itaporanga, o Senhor possa também falar a cada coração nessa manhã. Nós precisamos ouvir tua voz. Tua voz é doce, suave, redentiva, impulsionadora. E nós te pedimos nessa manhã, fale com a gente, de uma forma que nós possamos entender claramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja forte e corajoso. Você pode repetir comigo? Seja forte e corajoso. Mais uma vez. Seja forte e corajoso. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã.
Josué está diante de um grande desafio. Substituir o grande líder Moisés e conduzir o povo à terra prometida. Deus faz uma promessa ao povo de Israel. 40 anos se passam, 40 anos se passam, e chega o momento de se concretizar a promessa. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro do dia que eu tive a honra e o privilégio de pisar no Monte Nebo. O Monte Nebo, para quem não recorda, foi o lugar onde Moisés subiu para avistar a terra prometida, depois de Deus dizer a ele: você só vai olhar e você não vai entrar, por causa da escolha errada que Moisés fez, de ter ferido a rocha com a vara. Quando você chega no Monte Nebo, nós estamos assim, a mais ou menos a distância de 40 quilômetros de Jerusalém. E de lá do Monte Nebo, de noite, você consegue avistar a cidade de Jerusalém. Mais ou menos uns 25 a 30 quilômetros da fronteira da Jordânia, ou do Monte Nebo, à fronteira que entra em Israel. Mais ou menos a 25, 30 quilômetros. Quando você chega na beira do Rio Jordão, você fica a 6 metros, aonde eu fui, no Rio Jordão, era apenas 6 metros de distância que separava Israel da Jordânia. Quase que os corredores, alguns saltadores, conseguem pular do lado para o outro. Os saltadores profissionais. 6 metros apenas assim. Bem pequeno o rio. Na grande cheia, ele chega a mais de 1 quilômetro, 2 quilômetros de extensão. Ele vaza completamente. Mas eu estou dizendo isso só para te chamar a atenção de um detalhe. Eles estavam à beira do lugar onde Deus havia prometido para eles, como promessa, de uma terra que mana leite e mel. Poucos quilômetros separavam eles. Mas morre o líder deles. Moisés morre. E é nesse momento que Deus traz essa palavra a Josué. Josué era o líder em treinamento. E aí, com a morte de Moisés, o Senhor diz a Josué: agora é com você, Josué. Você vai entrar na terra prometida. E todo lugar que você colocar o seu pé, eu tenho dado você como herança. Eu queria abrir um parênteses para você entender algo sobrenatural. Nós nunca teremos aquilo que nós não cremos por fé que Deus nos prometeu. Nós não acessamos aquilo que nós nos movemos por fé naquilo que Deus nos prometeu. Eu queria que você entendesse isso é sério. O Senhor diz: todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu vou dar a você como herança. Note bem, a promessa de Deus é estabelecida para nós, mas nós precisamos nos mover em cima dessa promessa, porque mover em cima dessa promessa significa crer no Deus que fez a promessa. E aí eu queria que você entendesse uma chave linda, porque a chave é: o tamanho da sua conquista é o tamanho da sua disposição de conquistar. Eu vou repetir nessa manhã e você precisa guardar isso no seu coração. O tamanho da sua conquista é proporcional ao tamanho da sua disposição de conquistar. Todo lugar que você colocar o pé, eu tenho dado a você como herança. Se você se levanta, se move, se movimenta em cima da promessa de Deus,
e vai conquistando. Esse lugar é seu, eu já te dei por herança. Eu tenho ensinado a vocês que o céu, tudo nele já aconteceu. No céu não existe possibilidade, não existe probabilidade, no céu já é. Tudo aquilo que Deus já fez como promessa, já aconteceu no céu, mas se efetiva na terra, com posicionamento aqui, em cima da promessa de Deus. Vocês estão entendendo isso? E aqui é só uma introdução. Porque nossa conversa é sobre ser forte e corajoso. Porque ser forte e corajoso é a disposição mental, psicológica e física que me leva a conquistar aquilo que Deus me prometeu. Ninguém se move apaticamente. Ao contrário, a apatia nos paralisa. A apatia nos impede de conquistar. Não há lugar de conquista na apatia. O lugar de conquista é um lugar de coragem, é um lugar de força, é um lugar de perseverança, de persistência, de movimentação, de disposição. Josué está diante de um grande desafio: substituir Moisés e conduzir o povo à terra que Deus prometeu. 40 anos caminhando, esperando esse dia chegar. Mas agora eu sou responsável pela conquista daquilo que Deus já me deu. Eu quero dizer para você nessa manhã: você é o único responsável para conquistar a promessa que Deus lhe fez. Você é o único responsável para conquistar a promessa que Deus te fez. Deus já te prometeu? Pois é, você que vai conquistar. Vá e pise. Se movimente. Saia da apatia. Saia da indiferença. Saia do lugar de paralisia e se movimente em direção ao lugar que Deus tem para você. Agora, diante dos desafios que Deus nos coloca, naquilo que nós temos que conquistar, eu preciso entender que não será fácil. Portanto, caminhe consciente de que não será fácil. Josué tinha que levar o povo a conquistar a terra prometida. E ele sabia que não seria fácil. A terra estava lá, mas eu quero que você entenda: tinham muitos inimigos a serem vencidos. Tinham batalhas a serem travadas, guerras a serem vencidas, desafios a serem superados. Então, caminhe consciente de que não será fácil. Não ser fácil significa que você precisa ter mais disposição. E aí a palavra que Deus traz a nós é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Segundo, caminhe consciente de que você não está sozinho. Você não está sozinho, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aí eu quero te mostrar por que você precisa ser forte e corajoso. Por que precisamos de coragem e de força? Primeiro, nós precisamos de coragem e de forças para superarmos os desafios. O texto nos diz que eles tinham que conquistar a terra. Conquistar significa batalhar por ela. Significa enfrentar as dificuldades. Significa romper os obstáculos. Significa se colocar no lugar de batalha, disposto
a vencer qualquer guerra que venha contra você. Por isso você precisa ser forte e corajoso. Deuteronômio 20, versículo 4 diz: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos. Entenda uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus nos fez uma promessa. Ele nos acompanhará, Ele lutará por nós contra os nossos inimigos. E o texto termina: para dar a vitória a vocês. Segunda razão, porque você precisa ser forte e corajoso, para você vencer o medo frente à circunstância. Diante de qualquer desafio, o grande perigo que nós encontramos é sermos paralisados pelo medo. O medo traz uma paralisia, impede a gente de viver coisas extraordinárias. Eles estavam diante de nações bem preparadas para a guerra. Eles estavam diante de soldados bem treinados. E eles então corriam o risco de serem paralisados pela circunstância. A circunstância da guerra, o rio que eles precisavam atravessar, as montanhas que eles precisavam subir, os desertos que eles precisavam ultrapassar. Por isso nós precisamos ser fortes e corajosos para vencermos o medo frente à circunstância. O Salmo 56, verso 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Como nós vencemos o medo? Confiamos em Deus. Isaías 41, 10 diz a palavra a nós: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, vença o medo diante da circunstância. Por isso você precisa ser forte e corajoso. Terceiro, para que você precisa ser forte e corajoso? Para vencer o desânimo na jornada. Quando nós nos colocamos diante de desafios, de dificuldades, as nossas energias vão se desgastando, vão se exaurindo. E somente com força e coragem que eu consigo vencer o desânimo diante da jornada. Eles tinham caminhado 40 anos no deserto. Estava a poucos quilômetros, poucos metros de entrar na Terra Prometida. Mas entrar na Terra Prometida não significava desfrutar da Terra Prometida. Desfrutar da Terra Prometida significava conquistá-la, avançar, buscar toda a extensão que seus pés podiam tocar. Isso significa que eles tinham que continuar caminhando, que eles tinham que continuar superando obstáculos, desafios, dificuldades. Então, tinha uma jornada a ser percorrida. E essa jornada, nós precisamos de força e coragem para não desanimarmos nela. Quarto, por que eu preciso ser forte e corajoso? Para conquistar o propósito. Para conquistar o propósito. Qual era o propósito? O propósito era viver na terra que mana leite e mel. Desfrutar da terra que mana leite e mel. Esse era o propósito. Mas, para alcançar o propósito, tem inimigos, tem batalhas, tem dificuldades, tem problemas. Tem uma série de circunstâncias a serem enfrentadas. Então eu preciso ser forte e corajoso para eu conquistar o propósito. Conquistar o propósito significa vencer a exaustão. Se eles tinham que tomar posse da terra, e tomar posse significa pisar em cada espaço que eles queriam, significa que eles tinham que vencer exaustões. Quando você vai fazer uma maratona, você só conquista se você correr 42 quilômetros e 100 e poucos metros. Não adianta você correr 25 quilômetros, 15 quilômetros, 30 quilômetros. Você só vence se percorrer os 42 quilômetros e os 100 e poucos metros.
Nessa manhã eu quero chamar você para sair do ambiente do quase, para ser aquele que vive no ambiente do que é realizado. Eu creio que Deus não nos chamou como cristãos para vivermos no quase. Eu quase consegui isso, eu quase me formei, eu quase passei naquela prova, eu quase casei, eu quase consegui isso, eu quase fiz aquilo outro. Deus não tem um quase para você. Deus tem uma terra. A promessa não é um quase. A promessa é real. Mas para eu torná-la real, eu preciso me levantar e me dispor para conquistar o propósito. Por isso eu preciso de força e coragem. Por isso eu preciso de força e coragem. Força e coragem para enfrentar os levantes, as coisas contrárias, os dias ensolarados, os dias chuvosos, as noites insones. Eu preciso de força e coragem. Agora a grande pergunta, que pelo menos veio ao meu coração, que o Espírito Santo trouxe a mim foi: como manter-se forte e corajoso? Tudo bem se você sabe a importância, não é? Eu tenho certeza que muitas pessoas sabem do que é importante. A questão é como eu chego lá. E aqui eu quero chamar você para olhar no texto e a gente aprender 3 coisas sobre como você ser forte e corajoso. Da onde vem minha coragem? Como ela se mantém viva no meu coração? Primeiro, para se manter forte e corajoso, tome consciência da presença de Deus com você. Para se manter forte e corajoso, tome consciência da presença de Deus com você. O texto nos diz no versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vamos olhar o verso 9. O verso 9, o texto diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Da onde que nós encontramos tudo que nós precisamos? Da onde vem tudo aquilo que nós necessitamos? Tudo que nós precisamos e necessitamos vem da presença de Deus. A presença de Deus é a nossa maior necessidade e é o nosso maior tesouro. O que o Senhor está dizendo aqui a Josué: Josué, não esqueça nunca, você não está sozinho. Você está recebendo uma grande missão, uma grande responsabilidade, mas eu não te deixarei sozinho. Eu estarei com você todos os dias. Queridos irmãos, note bem o que o texto diz: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Sabe o que o texto está dizendo? Nada e ninguém será capaz de te abater. Por quê? Porque você não está sozinho. Eu estou com você.
Nos dias difíceis eu estou com você, nos dias de alegria eu estou com você, nos grandes desertos eu estou com você, nas grandes batalhas eu estou com você, nas grandes guerras eu estou com você. Não importa quem vem contra você, ninguém poderá resistir você. Por quê? Porque eu estou com você todos os dias. Mateus 28, verso 20, Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O salmista entendeu que a força vem dele, que o poder vem dele, que a energia vem dele, que a coragem vem dele, que as estratégias vêm dele, que os recursos vêm dele, que ele é a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. Ele diz: eu vou andar diferente como todos os outros andam. Uns confiam nas suas próprias estratégias, nos seus próprios recursos, nos seus próprios meios. Eu não, eu escolho confiar em Deus. Por que ele confia? Porque existe uma promessa, e a promessa é: eu estarei com você, eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Ouça o seu coração. O Espírito Santo te trouxe hoje pela manhã aqui para dizer a você: eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Qualquer sentimento de abandono é um sentimento de orfandade que não está em Deus. É vozes do diabo dizendo a você que você está sozinho. Não, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus é: eu não te deixarei. E eu não te deixarei todos os dias. Nos dias de escassez, eu estou com você. Nos dias de abundância, eu estou com você. Nos dias de saúde, eu estou com você. Nos dias de doença, eu estou com você. Eu não te abandono. Hebreus 13:5, a Bíblia nos diz: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. É isso que nós precisamos carregar na nossa vida. Ser forte e corajoso só é possível quando eu tenho consciência, quando eu sei, quando está impregnado em mim, de que a presença de Deus me acompanha todos os dias. O versículo 9 é incrível. Não se apavore, não se desanime. Sabe o que ele está dizendo? Circunstâncias, situações virão contra você para te apavorar, para te desanimar. Mas entenda, nesse ambiente, eu estarei com você. Eu já contei para vocês isso, irmãos. Quando eu me sinto sozinho, quando eu me sinto angustiado, quando eu percebo que tem coisas penetrando no meu coração, eu sei que não é a voz de Deus. Eu digo assim: Espírito Santo, segura aqui na minha mão, eu quero sentir o Senhor. Eu me levanto e grito bem alto: eu tenho um pai, eu não sou órfão, eu não estou sozinho. Essa é uma mentira que Satanás está lançando nas mentes, nos corações. Você foi abandonado, ninguém se importa com você, ninguém acredita em você. Mentira! Deus disse: eu estarei com você. Todo mundo pode te abandonar, mas Deus te acolherá todos os dias. A presença de Deus é tudo que nós necessitamos. O Salmo 23, versículo 4, o texto diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Meu Deus, a igreja precisa entender isso. Aonde vem a nossa coragem? Aonde vem a nossa disposição? A nossa disposição vem
da consciência da presença de Deus conosco. Sabe o que esse texto está dizendo? Que a presença de Deus nos dá toda a segurança que nós precisamos. Toda a segurança que nós precisamos vem da presença de Deus. Davi está dizendo: Senhor, ainda que eu esteja à beira da sepultura, que eu já esteja cheirando morte, eu não temo mal nenhum, porque eu sei, tu está comigo. Sabe o que isso significa? Os seus medos, suas preocupações, suas angústias, seus desesperos, é o resultado da falta de consciência da presença de Deus com você. Como é que eu posso ter medo se eu sei que Deus está comigo? Como é que eu posso me preocupar se eu sei que Deus está comigo? É por isso que eu não posso esquecer nunca o que diz em Jeremias 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm águas. Há uma fonte que nós precisamos beber todos os dias para sentirmos fortes e corajosos. Essa fonte é a presença de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, você precisa entender uma coisa. A presença de Deus não é um lugar de encontros esporádicos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sobre a sombra do Onipotente. Aquele que habita, a presença de Deus é um lugar de morar, é um lugar de permanecer, é um lugar de ficar o tempo inteiro. Essa pessoa que habita pode descansar. Não há descanso longe, há descanso junto. Para ser forte e corajoso, você precisa ter consciência da presença de Deus com você. Segundo, para ser forte e corajoso, viva sobre fundamentos sólidos, sobre princípios. Viva sobre fundamentos sólidos, sobre princípios. Olha o que diz o versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, note bem como termina esse versículo. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Qual é o segredo para ser bem-sucedido? Tenha o cuidado de obedecer. Obedecer toda a lei. Todo o fundamento que foi estabelecido por Deus. Tudo que eu ensinei a vocês, tenha o cuidado de obedecer. E você será bem-sucedido. Queridos, note bem, há algo que é responsabilidade nossa. A responsabilidade nossa é obedecer. Obedecer o quê? A tudo que o Senhor disse, a tudo que o Senhor ordenou. Sabe o que eu tenho aprendido nos últimos dias? Que as nossas batalhas são resultados da falta de obediência que nos leva a pecar. Toda vez que você peca, você abre uma brecha.
A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, não é? Está o tempo inteiro ao lado. Se eu pego, eu abro a brecha para ele andar, porque ele está ao derredor. Sabe qual é a ideia do ao derredor? Alguém que está em espreita, esperando uma oportunidade. Sabe a cascavel? Que arma o bote e fica ali, pacientemente esperando para a hora da presa se descuidar. Aí o texto vem dizer para mim que a minha força e a minha coragem, ela é resultado de viver uma vida sobre fundamentos sólidos. Sobre a disposição de fazer tudo que a lei de Moisés me ordenou. Deixa eu dar um exemplo por exemplo, sendo bem redundante, né? Qual é o segredo para viver uma vida em prosperidade, de acordo com a Escritura? Obediência a fundamentos sólidos. Qual é um dos princípios sólidos, dos fundamentos sólidos, dos princípios que garante uma vida próspera? O dízimo. É um fundamento sólido. Trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e me provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, para ver se eu não abrirei as comportas dos céus, derramarei sobre vós as bênçãos incontáveis, e por amor de vocês, repreenderei o devorador, e as nações considerarão vocês felizes. Há um mandamento, há um princípio, há um fundamento. E a Escritura diz assim, ó, quando você faz o contrário, com maldição vocês são amaldiçoados. Como é que eu vivo? Fora de princípio e quero ser abençoado. Viva sobre fundamento sólido. E a palavra Josué, a palavra minha, a palavra você é: tenha o cuidado de obedecer. Tenha o cuidado de obedecer tudo que o Senhor te ordenou. E aí, o impacto é tão grande que Deus diz: não se desvie para nenhum lugar. Viva sob fundamento e você estará protegido, guardado, sustentado, fortalecido. Queridos, eu quero que você olhe comigo, com detalhe, o texto de Deuteronômio 5:29. Olha aí o que diz o texto. Quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Olha ali o detalhe. Quando é que iria? Meu Deus, o que eu posso dizer disso? Olha só o que Deus está dizendo. Quem me dera. Quem me dera é uma expressão de alguém que está desejoso. Alguém que anseia para que isso aconteça. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te abençoar, amém? Vou repetir. Deus deseja te abençoar. Há um anseio profundo em Deus para nos abençoar, mas existe fundamento. O fundamento é temer-me e obedecer-me. Meu Deus, e aí ele diz, assim tudo te iria bem para sempre, a você e os seus descendentes. Deixa eu te falar, se você decide obedecer a Deus, se você decide caminhar sob fundamentos, a bênção alcança você e a bênção vai sobre gerações. Toda a sua geração será abençoada. O segredo de uma vida bem-sucedida, coloca aí, Gabriel, o segredo de uma vida bem-sucedida é a obediência a Deus.
E aí, preste atenção, obedecer não é fazer do jeito que eu acho que devo fazer, é fazer do jeito que Deus quer que seja feito. No reino de Deus não há sugestões. O reino de Deus é feito de obediência. Mas eu acho melhor assim, mas a questão não é se eu acho melhor assim. A questão é como é que Deus quer que seja feito. A questão é que quem decide fazer do jeito do Pai se coloca na condição verdadeira de filho. Se a Bíblia fala que eu devo honrar minha esposa, eu devo honrar minha esposa. Se a Bíblia fala que eu devo cuidar dos meus filhos, eu devo cuidar dos meus filhos. Se a Bíblia fala que eu devo servir ao propósito de Deus, eu devo servir ao propósito de Deus. Se a Bíblia fala que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Se a Bíblia fala que eu tenho que ser santo como o Senhor é santo, eu tenho que ser santo como o Senhor é santo. 1 Pedro 4, 1,14 diz assim, como filhos obedientes. Olha aí, gente, que lindo isso. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, que viviam na ignorância. A obediência traz o céu à terra. A obediência é um lugar de posicionamento que move o céu a nosso favor. Para se manter forte, corajoso, o segredo é obedecer aos princípios, aos fundamentos de Deus. E eu quero concluir dizendo para você, terceiro e último lugar, para ser forte e corajoso, siga em fidelidade e em honra. Siga em fidelidade e em honra. Olha só o versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então, olha a condicional, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então. Você pode trabalhar de sol a sol, de noite a noite, se não viver em fidelidade e em honra, você não viverá os caminhos prósperos e não conhecerá o que é ser bem-sucedido. A palavra de Deus a Josué diz isso. Siga em fidelidade e em honra. Todos os dias da sua vida. E é o que eu quero chamar a sua atenção, por que seguir em fidelidade e em honra? Porque há um propósito. Qual era o propósito? Eu estou confiando a você o privilégio de você conduzir o povo à terra prometida. Esse é o propósito. Josué, vem cá. Moisés morreu, agora você vai conduzir o povo à terra. Esse é o propósito. Conduzir o povo à terra. Aí o Senhor está dizendo assim a Josué, diante da responsabilidade, da confiança que eu estou depositando em você, siga em fidelidade, em honra. Eu estou confiando a você o privilégio de liderar o meu povo à terra. Então siga em obediência, em fidelidade, em honra. E aí ele vai dizer, como é que você faz isso? Não deixe de falar do livro da lei e de meditar nela. Isso é sobre propósito. Isso é sobre colocar Deus no centro, sobre priorizar a Deus na vida. Como é o seu encontro diário com a palavra de Deus? Não apartes da sua boca o livro dessa lei. Nele medita de dia e de noite. Não deixes de falar. Sabe por que Deus está falando isso? Porque a boca fala do que?
Está cheio o coração. Poxa, será possível que a gente não vá aprender? Deixa eu te falar uma coisa. Com todo amor, com todo respeito, para de ver porcaria no TikTok. Você só vai falar de porcaria se você ficar vendo porcaria. Agora enche o coração da palavra de Deus para você ver. Você vai falar do livro da lei. Eu me lembro do pastor John Piper dizer uma coisa que marcou minha vida para sempre. Ele diz assim: as redes sociais surgiram para que no dia do juízo final, ninguém possa dizer, eu não tenho tempo para Deus. Porque no dia do juízo final vai estar aparecendo no grande telão quantas horas a gente ficou no TikTok, quantas horas ficou no Instagram, quantas horas ficou no Facebook, quantas horas ficou no WhatsApp. E a gente vai dizer assim, não, eu não tinha tempo, Senhor, para orar. Eu estou cansado demais para orar. Eu não tinha tempo para ler a tua palavra. Pelo amor de Deus, fica 2 horas no TikTok e não tem tempo de ficar 10 minutos lendo a Bíblia. Não aparte da tua boca o livro da lei para você ser bem sucedido. Como eu quero ser bem sucedido, distante da palavra, distante do Espírito, distante do propósito. Meu Deus, tem gente que não tem nem a disposição de ler o devocional que tem. Não tem a disposição nem de ligar o aplicativo da Bíblia para ouvir alguém dizer um versículo. Não precisa nem ler, não. Como é que eu vou ser bem sucedido? Como é que eu vou viver um tempo próspero? Põe na tela o que diz Deuteronômio 5,33 para nós. Eu quero que você leia esse versículo. Olha só o que diz a Escritura, gente. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Andem sempre, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, para que tenham vida. Tudo lhes vá bem. E os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Tá tudo bem contigo? Tá mesmo? Aí. Para que tudo te vá bem, ande sempre comigo. Para tudo ir bem, ande sempre comigo. Para tudo dar certo, ande sempre comigo. Rick Warren diz assim: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Quando eu penso nisso, eu fico refletindo, Deus, como é um privilégio Deus nos chamar para andarmos com Ele. 1 Coríntios 15:58, o texto diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Para ser forte e corajoso, siga em fidelidade e em honra. 1 Samuel 2,30 diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu não viverei isso na minha vida. Você está comigo? Eu vou repetir. Eu não viverei isso na minha vida.
Eu não serei tratado com desprezo, porque eu vou viver sob o fundamento da honra. Honrar na Bíblia significa fazer distinção. Significa colocar Deus no lugar devido dele. Amá-lo, respeitá-lo como o Senhor de todas as coisas. E aí, uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração: não há como ser bem-sucedido sem ser fiel ao propósito de Deus. Josué, não se aparte da sua boca o livro da lei, medita nela dia e noite. Não deixe de falar as palavras do livro da lei, medita nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Fielmente. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz: portanto, que todos os considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Você não precisa ter todos os dons. Você não precisa saber todas as coisas. A única coisa que Deus requer de você é que você seja fiel. A nossa força, a nossa coragem, ela vem do Senhor. Ele é a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. Eu concluo lendo com você Isaías 40, versículo 29 e 31, que diz assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como é que eu sou fortalecido e empoderado em coragem? No Senhor. Seja forte e corajoso. Tem uma terra prometida para você. Todas as promessas que Deus fez a você estão diante de ti. Agora se levante, se movimente, porque você só terá aquilo que você pisar por fé e confiança na promessa de Deus. Para pisar com fé e confiança, você precisa ser forte e corajoso. E para ser forte e corajoso, tenha consciência da presença de Deus com você. Caminhe sobre fundamentos sólidos. E siga em fidelidade, em honra, todos os dias. Ninguém poderá resistir a você. Como estive com Moisés, estarei com você todos os dias da sua vida. Amanhã de manhã, quando você abrir os olhos, sabe quem vai estar com você? O Senhor. Na semana que vem, quando aparecerem as dificuldades, as lutas, o Senhor estará lá. No mês que vem, quando aparecerem os desafios, Ele estará lá. No próximo ano, Ele estará lá. E enquanto você respirar nessa terra, Ele estará com você todos os dias. E ninguém pode resistir a você. Então, seja forte e corajoso. Vamos ficar de pé.